do Senhor, Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Queremos agradecer a sua companhia aqui conosco. Estamos falando sobre Paulo, o apóstolo de Cristo. Estamos recebendo com muita alegria os nossos convidados aqui nos estúdios da Editora Betel. Estou falando do comentarista da lição, pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo, e também aos nossos convidados, representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter, seja muito bem-vinda, e o diácono Vitor Rangel, sejam todos muito bem-vindos. E a lição de hoje está super especial, traz o título O Evangelho segundo Paulo. E já queremos fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor. Pastor, o que significa a doutrina da depravação total? Ai, pastor, vamos lá. A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Jennifer, a paz do Senhor, Vitor, e a paz do Senhor, você, meu irmão, minha irmã. Então a pergunta é, o que significa a doutrina da depravação total? Essa doutrina, ela é uma doutrina que nós desenvolvemos dentro da teologia sistemática, dentro da hamartiologia, que é a doutrina do pecado. E o que ela afirma? E Paulo vai desenvolver muito bem ela, em especial em Romanos, que significa que o homem está debaixo do pecado, tanto em sua natureza, ou seja, o homem, ele na sua natureza, a natureza do homem é a natureza pecaminosa. O que vai dizer que nós temos a natureza pecaminosa? É o pecado original, ou chamado também de pecado adâmico, que é aquele que a gente herda de Adão, que é uma inclinação da nossa vontade para o mal. Então, por nascença, por natureza, nós somos pecadores. E também na nossa prática. Então, nós somos pecadores por natureza e por prática. Nós vemos que o homem, ele não tem condições de se auto-justificar diante de Deus. E é necessário que Deus estabeleça os meios de redenção. Ou seja, o homem, por livre e espontânea vontade, ele não tem como fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é a depravação total, ou seja, o homem está totalmente pervertido da sua condição original. Somente Deus pode resgatar o ser humano e colocar ele naquilo que ele estabeleceu, no propósito de vida que Deus estabeleceu para o ser humano. Então, basicamente, essa é a depravação total. O homem está totalmente fora do vértice, fora do seu propósito original. Pastor, qual era o perigo que as igrejas na Galácia estavam sofrendo para que Paulo escrevesse uma carta a todos eles? Então vamos lá, Tiani, recapitulando essa pergunta, né, que qual era o perigo que as igrejas na Galácia estavam sofrendo para que Paulo escrevesse essa carta? Lembrando que a gente já falou em algumas aulas anteriores que basicamente as cidades, a Galácia fazia parte ali da Ásia Menor, e existiam basicamente 3 cidades ali que Paulo passou no final da sua primeira viagem missionária. A gente não vai entrar em alguns detalhes aqui, porque existe a teoria da Galácia do Norte e a Galácia do Sul, mas vamos nos atentar à Galácia do Sul, que era as 3 cidades, Listra, Icônio e Derbe. E o que acontece? Essas cidades elas estavam sofrendo ataques, elas estavam sofrendo o perigo de serem influenciadas por falsos ensinamentos e pela distorção do evangelho, ou seja, alguns falsos mestres estavam pregando um evangelho judaizante. E como Paulo era o grande líder da igreja dos gentios, né, o doutor dos gentios, ele veio criticar ferrenhamente esse posicionamento judaizante de gentios. Então, a igreja estava passando por um perigo de se judaizar. E aí Paulo vai escrever, né, aos Gálatas, tentando corrigir esses desvios doutrinários. Sua intenção era reafirmar a doutrina através da salvação pela fé em Cristo Jesus, não pelas obras.
Até porque Paulo saiu desse contexto, ele entendeu a verdade do evangelho pela graça. E aí, ir de encontro a esse evangelho da graça era, na verdade, um ataque diretamente ao apostolado de Paulo e o encontro dele com Cristo ressurreto. Por isso que aos Gálatas ele vai relatar um pouquinho ali da história dele. A gente vai ver isso ali no capítulo 2 de Gálatas. Então, e ele vai refutar ferrenhamente esse posicionamento legalista que alguns falsos mestres estavam apresentando para as igrejas ali da Galácia. Muito bem, lembrando que a editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o PIL, o Plano de Incentivo à Leitura, que são subsídios, textos que vão enriquecer o conhecimento da palavra, os estudos aí na sua casa. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da editora Betel os representantes da Juventude de Cristo, né, que é a Jennifer, a diaconisa Jennifer Velt, e o diácono, né, o nosso querido Vitor Rangel. Sejam todos muito bem-vindos. E a nossa pergunta hoje, né, já vou passar para ela, Jennifer Velter, por favor, o que o Pio traz para a gente nessa semana? Seja bem-vinda. A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor Sérgio, a paz do Senhor, Vitor, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O Pio dessa semana tem por título Justificados pela Fé. O Pio vem nos dizendo que o termo, justificação, ele aparece no Novo Testamento 39 vezes. E dessas 39, 29 aparece aqui nas epístolas do apóstolo Paulo. E o que significa esse termo, a justificação, que nós fomos justificados? É um termo da área jurídica, que diz que nós fomos inocentados, nós fomos isentos da responsabilidade. O Senhor, nós estávamos condenados, mas o Senhor, Ele morreu na cruz. Então, tudo que era para nós pagarmos, o preço do pecado, o Senhor Jesus, Ele veio e pela graça, não foi por mérito, pela graça nós fomos inocentados, e o castigo que estava sobre nós, o Senhor, Ele levou. Pastor Sérgio, a Juventude de Cristo quer saber o que significa o termo justificação pela fé. Obrigado, Jennifer, pela pergunta. Então, vamos lá. O que significa o termo justificação pela fé? Esse termo justificação, ele é uma tradução, em português, de um termo técnico no grego, que era, a palavra no grego é dikaiosine. Dikaiosine era o termo justificação, e ele era utilizado no meio jurídico, no meio ali dos tribunais, dos juízes, dos advogados. E o que ele significava? Você ser justificado era um ato jurídico, aqui no caso de Paulo, por parte de Deus, em que ele declara como justos homens injustos, por causa dos méritos de Cristo. Isso significava que nós somos justificados pela graça mediante a fé em Cristo. Ou seja, esse termo justificação era um termo forense, ou seja, um meio jurídico, que significava que uma pessoa era inocente, ou seja, não tinha mais nenhuma culpa sobre ela. Ela estava livre de toda a culpa e automaticamente era inocente. Quando Paulo utiliza esse termo sobre justificação, ele está querendo dizer o seguinte, que nós em Cristo, nós somos, diante de Deus, nós somos inocentes. Deus olha para nós, vê o sacrifício do seu Filho e nós não temos mais culpa diante de Deus. Por isso que através do sacrifício de Cristo, nós não temos mais culpa. Se nós não temos mais culpa diante de Deus, nós temos paz com Deus. E a ira de Deus contra o pecado sobre a nossa vida é propiciada, ou seja, é apaziguada a ira de Deus. E aí nós podemos ter relacionamento com Deus. Esse é o significado do termo justificação. Em especial pela fé, porque ao acreditar em Cristo, ao vivenciar essa fé em Cristo, nós recebemos a justificação por parte de Deus. Uau! Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro Subsídio do Trimestre. Traz o tema Paulo, uma vida dedicada a Deus. Adquira agora mesmo o seu exemplar em um desses telefones que está passando na sua tela ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br.
Bem, vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos mais um encontro aqui para mais um Conectados na Lição.